Agora a gente vai fechar o bloco com a antropologia, o processo da salvação do homem. Heresias e controvérsias até agora tratadas ocorreram principalmente na metade oriental da igreja. E a gente, por exemplo, vai observar, né, que a teologia e a cristologia não se constituíram em problemas tão graves no Ocidente, onde líderes como Tertuliano tinham levado a igreja a uma doutrina ortodoxa na relação de Cristo com o Pai e de suas duas naturezas entre si. A igreja ocidental não se preocupava com uma teologia metafísica especulativa, a exemplo do que ocorreu com os pensadores gregos, racionalistas da igreja oriental. Isso porque os pensadores da igreja no Ocidente estavam preocupados com problemas mais práticos. Esta distinção deve ficar clara para quem estuda a história antiga. A mente grega deixou sua contribuição no campo do pensamento. A mente prática romana, por sua vez, preocupou-se mais com assuntos da vida prática da igreja. Agostinho e Pelágio, por exemplo, estavam preocupados com o problema de como o homem se salva. O homem seria salvo pelo poder divino apenas, ou havia um lugar no processo da salvação para a vontade humana? Pelágio, vivendo entre 360 a 420, monge e teólogo britânico, chegou a Roma por volta do ano 400, e aí, com a ajuda de Celeste, pregou sua teologia acerca da salvação. Encontrou-se com Agostinho na África em 410, e logo percebeu que o bispo de Hipona não compartilhava de suas ideias. Expulso de Roma em 418, Pelágio, pessoa fria e calma, não passara pela luta interior, porque passara a Agostinho antes de ser salvo. Por isso, Pelágio inclinou-se a dar à vontade humana um papel no processo da salvação. Agostinho, porém, descobriria que a vontade humana era insuficiente para livrá-lo do pântano onde se encontrava por causa do seu pecado. Porque enquanto Pelágio não teve uma experiência meio conturbada na questão dos apetites, dos instintos, dos desejos, ele tinha uma ideia. Agostinho, como era um camarada que vinha de uma vida, entende? Uma coisa, né, meio assim, meio lá, tal, então ele tinha uma noção mais clara de pecado, né? Então, ou seja, experiências diferentes, vivências diferentes, fez com que tivessem interpretações diferentes do fato do pecado e da salvação. Aí, por exemplo, só para ter mais ou menos uma ideia, para Pelágio, todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando por isso a contaminação do pecado de Adão. A universalidade do pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. Então, a gente tem uma fraqueza, mas não quer dizer que a nossa natureza é corrompida, entende? O homem não herda o pecado original do seu primeiro pai, como o caso de Adão, embora os pecados das pessoas da geração passada enfraqueçam a carne da geração atual. Razão porque os pecados são cometidos, a menos que as vontades individuais cooperem com Deus no processo de salvação. Aí, se a gente cooperar com Deus, beleza. A vontade humana é livre para cooperar com Deus na conquista da santidade e para poder usar os instrumentos da graça, como a Bíblia, a razão e o exemplo de Cristo. Como não há pecado original, o batismo infantil não é um elemento essencial à salvação, que era aquela ideia, você batizou, o cara não é mais pagão. Aqui, nesse caso, se o cara nasce puro, não precisa. Agostinho, já de 354 a 430, o grande bispo de Hipona se opôs ao que ele queria ser uma negação da graça de Deus e afirmava que a regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O homem foi feito originalmente à imagem de Deus e livre para escolher o bem e o mal, mas o pecado de Adão atingiu a todos os homens, porque Adão era o pai da raça. Como representante da humanidade, se Adão pecou, a humanidade pecou, beleza?
A vontade do homem está totalmente corrompida pela queda, razão porque ele pode ser considerado totalmente depravado e incapaz de usar a sua vontade no que diz respeito ao problema da salvação. Cria Agostinho que todos herdam o pecado através de Adão e que ninguém pode fugir do pecado original. A vontade do homem é tão limitada que ele nada pode fazer por sua salvação. Enquanto no caso de Pelágio, o homem pode ser parceiro, no caso de Agostinho, o homem não pode ser parceiro. A salvação vem somente para os eleitos, e o pessoal falando de calvinismo, ó. A salvação vem somente para os eleitos através da graça de Deus em Cristo. Deus pode revitalizar a vontade humana para que aceite a graça que ele oferece àquele que ele elegeu para a salvação. Então observa bem, a salvação vem para os eleitos, somente. E Deus pode revitalizar a vontade humana para que aceite a graça que ele oferece para aquele que ele elegeu. Ponto. Se Deus não te elegeu, tu está lascado. E aí, as ideias de Pelágio foram condenadas no concílio de Éfeso, em 431. Mas nem a igreja ocidental nem a oriental aceitaram plenamente as ideias de Agostinho. O monge João Cassiano, vivendo em 360 a 435, procurou encontrar uma solução de compromisso em que a vontade humana e a divina pudessem cooperar na salvação. Entendia ele que todos os homens são pecadores devido à queda e que suas vontades estão enfraquecidas, mas não totalmente corrompidas. A vontade do homem, parcialmente livre, pode cooperar com a graça divina no processo da salvação. Então, enquanto no caso de Pelágio o homem é parceiro, nesse aqui o homem é quase parceiro, entende? Ele temia que as doutrinas da eleição e da graça irresistível, ensinadas por Agostinho, pudessem levar a uma irresponsabilidade ética. Está na mão de Deus, entende? Que eu vejo que é uma preocupação do Fernando. Já que eu estou eleito, já que Deus me escolheu, já que eu estou salvo, vamos que vamos, certo? Então, aí havia uma preocupação. Boa, verdade. Porque o verdadeiro salvo quer agradar a Deus. Todo mundo é cristão, né? Mas daí a ser salvo é outra situação. Então, a proposta de Cassiano foi condenada em 529 no Sínodo de Orange, prevalecendo um agostinianismo moderado. Então, por exemplo, no caso, a gente verifica, né, que Cassiano não conseguiu fazer uma mudança como ele queria, mas a coisa não ficou extrema como Agostinho queria, que obviamente a gente vai ver isso depois na história da teologia, no aspecto do calvinismo, certo? E aí, deixa eu ver aqui, o problema levantado por Pelágio e Agostinho permanece perene na igreja cristã. O modernismo de nossos dias é apenas um ressurgimento da ideia pelagiana de que o homem pode realizar a salvação pela cooperação com a vontade divina através de seus próprios esforços. A questão reside em saber se o cristianismo é um problema de moral ou religião, se da vontade livre do homem ou da graça de Deus, se de um desenvolvimento do caráter pela cultura ou pela conversão que torna possível este desenvolvimento, se matéria das forças racionais do homem ou da revelação de Deus. A igreja esteve sempre mais próxima de Agostinho do que de Pelágio ou João Cassiano, embora as doutrinas da igreja medieval, neste ponto, sejam semelhantes ao semi-pelagianismo proposto por João Cassiano. A maioria das principais controvérsias cessou em 451, mas elas deixaram um forte impacto sobre a igreja cristã. A unidade da igreja foi preservada, mas em prejuízo da liberdade do espírito, que foi a grande característica da igreja primitiva. Os cristãos estavam agora de posse de declarações autoritativas quanto ao sentido em que a Bíblia deve ser interpretada a respeito dos grandes problemas doutrinários. Há, por outro lado, algumas desvantagens que devem ser consideradas. Detalhe: a ênfase sobre a teologia provocou o perigo de os homens serem ortodoxos na fé,
sem viverem as implicações éticas dessa fé. Estou salvo, estou seguro, de boa. A crença e a prática devem sempre andar juntas. Lamentem-se também que a igreja tem recorrido à violência e à perseguição para preservar pura fé, porque agora que a gente tem a fé certa, quem estiver fora dessa fé era meu irmão até o concílio, agora facão em cima, entende? Vamos para a violência. Então, é em nome de Deus. Esse é o problema. Quando a gente começa, eu estou em nome de Deus vale tudo, entende? É mais ou menos assim. É que nem o pessoal que dá patada nos outros na internet. Dá patada nos outros. Patada. Entende? Por quê? O cara está do lado do bem, então ele entende que ele está combatendo o mal. É mais ou menos por aí. Hoje em dia, com essa briga política, que o diga, né? Porque é aquele caso. Se a Patrícia, ela é crente, mas ela tem uma inclinação para a esquerda, e o Renato, ele é crente, mas tem uma inclinação à direita. Aí fica a guerra, né? Porque o cara, um é chamado de gado, o outro é chamado de jumento. E aí nisso um chama outro de burro, o outro chama outro de desonesto. Mas você é a favor do aborto, e para você bandido bom é bandido morto. E aí às vezes o que acontece? Os irmãos não se dão, um acusa o outro injustamente, porque às vezes o cara não concorda com aquilo que o outro está dizendo, e aí eles vão se atacando e fazendo essa vergonha na internet de um atacando o outro. E por que o ataque não para? Porque eu estou do lado do bem, você está do lado do mal. Então, todo mundo cristão. Então, quando eu te taco pedra, essa pedra é uma pedra ungida. É Deus que está me usando para combater o cara que está do lado do mal, fingindo que é crente. Porque eu sou crente verdadeiro, mas você é o falso. Deu a perceber? Então, esse é o problema da beligerância. E aí desse jeito. Então, como árbitro dos diferentes pontos de vista nos concílios, o imperador conseguiu afirmar o poder do Estado em matérias religiosas e encerrar por fim a separação entre igreja e Estado. Ou seja, a igreja não é mais aquela lá das arenas, certo? Devemos, porém, ser gratos àqueles que arriscaram suas vidas e suas posições para levar a igreja a aceitar doutrinas que se harmonizam com a Bíblia e unirmos-nos em louvor a Deus por sua direção providencial em todos esses problemas. Então aqui a gente fez a parte, né, relacionada à questão dos a questão aqui dos concílios, das doutrinas e das heresias.